Ribeiro Neto, o Cudê está carente? Olha só, é incrível, né? Vocês já notaram aí pelos representantes oficiais, né? Da bancada, que está muito fácil entender os porquês. Então, assim, eu vou dizer para Cudê, que é Custê, e por isso que eu sempre disse isso, e não é brincadeira. Cudê enxerga, mas Cudê não vê. Existe uma diferença entre enxergar e ver. O Lucas Colar e o Alexandre Hertz estão vendo. Qual é a diferença? Enxergar, você enxerga de um modo superficial. E ver, não. Ver, você observa focado e aí consegue entender melhor as coisas. O que eu quero dizer com isso aí? Cudê, na coletiva, na sua narrativa, ele abordou a questão e ele mesmo deu as respostas. Ele deu as respostas, só que a capacidade de entendimento dele é de quem apenas enxerga a situação. O que eu quero dizer com isso? O Inter está há muitos anos sem títulos, ele citou todos. O Internacional está ansioso, o torcedor está sem paciência, ele enxergou isso. Só que ele não consegue ver que isso é uma atitude absolutamente natural e até óbvia, como disseram os dois aqui. Não adianta, e ele foi tão brilhante que sim, Cudê, o Guardiola, se treinar o Internacional, nessa situação ele vai ser vaiado. Sabe por quê? Porque clube grande não tem crédito. Se Palmeiras e Flamengo, que ganham tudo, 2 ou 3 derrotas entram em crise, não vai ser o Inter que é tão grande quanto, que passa anos sem ganhar e não vai ter cobrança. Mas o que vocês querem? Assim, esse vitimismo, um pouco de vitimismo do Cudê. Não existe essa, vamos analisar pontualmente. Então tu faz um recorte desse momento e vamos analisar. Não existe isso. Esse mundo perfeito não existe nem no futebol. É óbvio que a torcida carrega um histórico e isso está presente em todos os momentos. O Inter só vai acabar com isso quando ganhar o título. Gente, isso é tão óbvio que o próprio Cudê enxergou, mas ele não vê, porque quando ele ver, ele vai assim, pera um pouquinho, eu tô aqui, eu vim para um clube que está desse jeito e eu preciso assumir a minha responsabilidade. O torcedor tá com cara torta reclamando, eu tenho que ganhar ele. O time tem que ganhar o torcedor, porque o torcedor não aguenta mais para ser fiasco no Beira-Rio. Está invertido, Cudê. Tu não tem, assim, embora seja ótimo o torcedor sempre apoiando, não existe. Amor incondicional não existe. Não existe. Tem que ter a lei do retorno. Sabe? Então é isso que eu quero dizer. Cudê, para de enxergar só e começa a ver a situação. O teu time é multimilionário, tu tem um elenco com um orçamento fantástico e o torcedor que é humilde, que vai para o Beira-Rio, quer respostas e quer retorno. É simples assim. Sabe, John, as circunstâncias são completamente diferentes. Tá? E eu espero que o final também seja, porque como torcedor, eu espero que o final seja diferente, mas eu vou só lembrar uma coisa. Em 2015, o Grêmio não tinha um time milionário como o Internacional montou agora. E aí, aqui eu não estou debochando, é um fato. O Inter gastou para ter este time e está tudo bem, não estou debochando nem nada. O fato é que em 2015, numa pegada muito parecida, mas numa circunstância diferente, o capitão daquela época, o Maicon, deu uma entrevista no mesmo tom. Com palavras diferentes, numa outra pegada com a torcida, não havia um ranço propriamente dito com o Maicon, nem com o time, havia uma frustração muito grande. Né? O Grêmio não ganhava, não vinham os títulos, a coisa não acontecia e tudo mais. Só que, naquele momento, o Maicon fez para o torcedor abrir os olhos. Abriu os olhos do torcedor do Grêmio. Do tipo assim, cara, eu tô aqui, o Filipão tá aqui, tem uma galera aqui que não tem culpa do que tá acontecendo. E aí o que aconteceu? O torcedor do Grêmio abraçou o Grêmio naquele momento, aí o Ribeiro tá perfeito. Aí o time do Grêmio andou e fez o torcedor abraçar também de forma mais forte. A minha grande ponderação sobre este momento é
qual é... E aqui eu não estou dando aqui uma ideia de que o torcedor do Inter tem capacidade ou não de fazer alguma coisa. Só estou tentando trazer uma análise. Eu não sei qual é a capacidade mental que o torcedor colorado tem neste momento de entender o que aconteceu ontem, da manifestação do treinador, e abraçar o time. Naquele momento, o torcedor do Grêmio estava tão machucado que viu uma luz no fim do túnel e disse assim, vou me abraçar aqui e vamos embora, seja o que Deus quiser. E deu certo, né? O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, voltou à hegemonia gaúcha. Mas não tinha essa vibe que foi Perfeito, criada. O Inter é isso? contratou um monte de gente, gastou milhões, o Grêmio não fez isso naquela época. Foi justamente tudo isso que eu falei no início. Mas é completamente diferente sim. as circunstâncias. Só que o torcedor do Grêmio abraçou o Grêmio. Eu não sei qual é a capacidade mental que o torcedor do Inter tem de abraçar, porque as frustrações são bem maiores. E elas foram elencadas pelo Colar, ele inclusive esqueceu duas aqui, o América e o Vitória. Porque daqui a pouco tu abraça o Inter pra quarta-feira, é uma decisão quarta-feira, tá? É que não é só quarta, né? É, perfeito, mas começa quarta-feira uma decisão contra o Juventude. Claro. Se tu cai pro Juventude de novo, aí tu mobiliza Não, e cai de sim, novo. óbvio. Aí o Ribeiro tá É o certo, é o caos, time que tem que entendeu? fazer A pergunta que tem que ser feita é a seguinte, qual é o Internacional que vai encarar o Juventude? É o Internacional que competiu contra o Palmeiras e encantou? Ou é o Inter que não competiu contra o Atlético Goianiense e frustrou? É o mesmo. Mas é que O torcedor, Eu não acho que o Inter não tenha se competido pergunta ontem. isso, e aí vai ao encontro que o Diogo está dizendo. Diogo. Qual é a capacidade mental que o torcedor vai ter de suportar, entender qual Inter, qual o time do Inter que eles, torcedores, terão para eles, se é o do Palmeiras ou se é o do Atlético Goianiense?